Olá a todos, meu nome é Bruno Barbieri. Estamos a poucas semanas do Mr. Olympia e estamos muito ansiosos para ver o Ramon na categoria Classic Physique. Será que esse ano ele vai finalmente conseguir vencer o Siban, já que agora ele está com um limite de 2 quilos a mais? Bom, para isso a gente vai analisar o físico dele no ano passado, né, do Ramon versus o Siban, no Mr. Olympia, e ver o que ele precisa melhorar para finalmente vencer aí o Mr. Olympia. Lembrando então que esses 2 quilos a mais que ele pode colocar aí para competir, a gente vai ver onde a gente poderia distribuir essa massa muscular para ele melhorar bastante o físico dele, tá? Eu poderia analisar o físico dele na Classic Physique, desculpa, na Nord Classic esse ano, mas eu gostaria de comparar ele já com o Siban direto, né? Ainda mais porque vai ser de um campeonato para o outro, né? Que é de um Olímpia de 2022 para o Olímpia de 2023. Além disso, no Arnold Classic, o Ramon ele chegou mais condicionado, mas ele perdeu o volume. Ele não chegou tão cheio. E eu prefiro bem mais o físico dele do Olímpia, embora ele não seja tão condicionado como o Nord Classic desse ano. Mas ele precisa de volume, né? Ele precisa, para ele combater ali o Siban, ele tem que chegar cheio. Se ele chegar bem condicionado, mas pequeno, não vai ter como vencer, tá? Então vamos ver aqui pose por pose. Então vou dizer aqui que ele precisa melhorar. Bom, ele vai fazer, acho que o duplo bíceps de frente. Isso. Vamos pausar aqui. Bom, vamos mais um pouquinho. Pronto, os dois encaixaram. O que a gente já consegue ver aqui? Primeira coisa, começar de baixo para cima. Panturrilha. Panturrilha conta? Eu acho que não. Não sei se vocês viram, mas teve um cara que competiu aí na Classic Physique que ele não tinha panturrilha, né? Ele não tinha as partes de baixo aí da perna dele. E ele competiu normal. Então, como é que um cara sem panturrilha, literalmente sem a parte de baixo da perna, compete junto com pessoas que têm panturrilha? Então, praticamente não conta panturrilha. É um músculo que não vale nada aqui. Tá, então vamos considerar a panturrilha, embora a panturrilha do Ramon, eu acho que ele vença, né, na panturrilha aqui. Mas vamos começar com as coxas. Quadríceps. As coxas do Ramon tem um desenho muito bonito, muito mais bonito do que o do Siban. Mas eu não sei se é falta de condicionamento ou se o Ramon ele não consegue contrair muito o quadríceps, em que a gente não consegue ver. Tem bastante cortes aqui, óbvio, mas a gente não vê a pele entrando, né? A gente não vê os cortes muito profundos como a gente vê no Siban. Então a gente vê que está bem profundo os cortes aqui no Siban. Além disso, a gente consegue ver o sartório no Siban. No Ramon, a gente consegue ver na perna direita bem pouquinho, mas na perna esquerda praticamente a gente não consegue ver nada. No Siban a gente vê também o sartório aqui. E o músculo adutor é muito bem desenvolvido no Siban. No Ramon é mais ou menos. Então a gente já consegue ver como é bem preenchido a parte de dentro aqui da coxa do Siban e do Ramon não é. Então o que ele precisaria aqui? Aprofundar mais os cortes do quadríceps dele, ter um pouco mais de condicionamento e hipertrofiar o sartório e aumentar um pouco mais de volume do adutor de coxa. Porque essa coxa ela precisa ficar mais fechada aqui, né? Porque não pode ter esse buraco como tem no Ramon e não tem no Siban. Subindo, os dois têm a cintura bem amarrada. Eu prefiro, embora o vácuo aqui do Siban seja bem pronunciado, isso faz ele ficar com o X aqui ó, bem evidente. Ó, dá pra gente ver aqui ó, o X nele. Já no Ramon, esse X, embora tenha aqui, ele não é tão bem desenhado, porque como o Siban ele consegue puxar bem a barriga, fica, ó, tá praticamente um X aqui. No Ramon a gente não consegue ver tanto assim. Além disso, né, o Ramon ele não tem o latíssimo no dorso tão bem desenvolvido como o Siban. Mas nessa pose aqui, o bom do vácuo do Ramon é que a gente consegue ver bem os gomos do abdômen dele, de tão hipertrofiado que é. Talvez ele devesse treinar um pouco mais de vácuo para puxar mais, para destacar mais o X. Peitoral. Eu acho o peitoral do Siban um pouco mais cheio, tá? Principalmente no miolo aqui do peitoral, tá vendo? Falta um pouquinho de massa muscular aqui no peitoral. E foi até o que o Chris pediu pro Pacholok, né? Já que o Ramon tem a possibilidade de colocar mais 2 quilos, que 1 quilo aí pelo menos fosse colocado no peitoral. Eu não acho que precisa de tudo isso, tá? Eu acho que um pouquinho mais de massa muscular aqui já resolveria bastante nele. A parte anterior do ombro do Ramon é melhor. Os braços não preciso nem falar, né?
Até porque, pô, esse braço aqui do Siban, tudo assimétrico, tem inflamação aqui. Então isso aqui desconta ponto, tá? Então, na pose duplo bíceps de frente, Ramon precisa melhorar um pouquinho mais os cortes no quadríceps, um pouquinho mais de adutor e um pouquinho mais de dorsal, tá? Vamos para a próxima pose. É o peitoral, melhor lado. Olha, o Ramon, ele tem a mania de colocar o cotovelo bem para trás. Eu não gosto disso aqui, tá? Mas vamos começar de baixo para cima de novo. A coxa. Eu não sei se é o condicionamento, mas parece que o Siban ele tem mais maturidade muscular do que o Ramon. Tanto que a gente consegue ver bastante estriações aqui, né? Os cortes são bem profundos. Até o glúteo dele aqui, a divisão do glúteo para a coxa é bem profunda aqui. O glúteo dele também é bem desenvolvido. O Ramon tem cortes, mas a gente vê aqui que na coxa dele não tem as estriações como tem aqui. Então a gente vê que tem bem mais maturidade muscular do que no Ramon. Então ele precisaria ganhar um pouco mais de maturidade aqui. Aumentar um pouquinho mais o posterior, embora não seja tanta desvantagem, mas o Siban tem um pouquinho mais de posterior. Glúteo também, precisaria aumentar um pouco mais o glúteo. Então, de forma geral, ganha um pouco mais de massa muscular, mas é pouca coisa e um pouco mais de maturidade. Aqui em cima, olha para você ver como o Ramon ele não faz a pose bem. O braço do Ramon é 1000 vezes melhor do que o do Siban. Mas nessa pose aqui, dá a impressão que o braço do Siban é maior que o do Ramon. Presta bem atenção, o tríceps dele, embora possa ter alguma coisa aqui, tá? Porque a gente tá vendo que isso aqui não é... Tipo, parece uma inflamação, alguma coisa assim também no tríceps dele. Então, você vê o bíceps aqui, o tríceps, ó, o braço dele parece ser maior do que o do Ramon. O antebraço do Siban, que ele não tem antebraço, olha como está bem marcado aqui, bem volumoso. Dá até a sensação nessa pose que o antebraço dele é maior do que o antebraço do Ramon. O antebraço do Ramon, nessa pose aqui, dá a sensação de profundidade, né? Parece que o antebraço dele está vindo na nossa direção, coisa que não é tão visível no antebraço do Siban. Mas o antebraço do Siban tem maior largura, né? De cima para baixo, de comprimento, no caso. Coisa que o Ramon tem, mas ele não consegue mostrar muito nessa pose. Então, para vocês verem como a pose conta muito. O Siban é incrível nas poses dele. O Ramon precisa melhorar isso. Tanto que ele precisa. O antebraço do Ramon é muito melhor, que a gente vê outro antebraço dele comparado com o do Siban. Olha a diferença, a quantidade de carne que tem aqui com isso aqui. Cara, esse aqui é uma pata de dinossauro. Se eu não conhecesse ele, se fosse uma foto de Instagram, eu claramente diria que isso aqui é Photoshop, porque é até difícil de acreditar que alguém tem tanta massa muscular no antebraço e no braço também, né? Olha aqui atrás. A gente vê que o braço do Ramon é muito melhor, mas o Siban sabe colocar e encaixar muito bem a pose, coisa que o Ramon não faz. Ele joga para trás esse cotovelo aqui, não sei com qual intenção ele faz isso e não mostra tanto. Além disso, peitoral. Um pouquinho mais de massa muscular aqui na parte superior do peitoral do Ramon, precisaria preencher, tá? E a gente vê um pouco mais de maturidade no outro peitoral do Siban, tá vendo que aqui não tem tantos cortes? Então ganha um pouco mais de maturidade, entrar talvez um pouco mais condicionado, mas em relação a volume, se você for olhar os dois aqui, o Ramon ele é menor do que o Siban de tamanho, mas a gente consegue ver que ele está muito mais preenchido de forma geral. Você olha esse boneco como se fosse um boneco e olha esse aqui. A gente vê que o Ramon é mais largo, né? Mas o Siban consegue fazer muito bem essa pose, então ele acaba vencendo também. Acho que é o duplo bíceps de costa agora. Esperar os dois encaixar. Aqui é difícil, porque o Ramon, ele, nesse ano aí, tava toda hora tentando contrair não sei o que nas costas e era difícil avaliar. Bom, posterior de coxa. A do Siban é mais marcada, né? Então os isquiotibiais aqui a gente vê bem mais cortes, mas o Siban tem um músculo rompido aqui, isso causa uma assimetria, coloca um buraco aqui, isso aqui perde ponto, tá? Então, o Ramon precisaria melhorar um pouco o posterior de coxa, principalmente dessa perna esquerda aqui. Não sei se ele não consegue contrair de forma adequada nessa pose, porque do direito aqui a gente consegue ver bastante marcações. Nessa outra perna dele a gente não consegue.
Além disso, ó, o adutor de coxa também. Aqui, ó, tá bem mais cheio, bem mais para baixo aqui do que o Ramon. Além disso, o Ramon ele abre muitas pernas. Fica esse buraco aqui. É melhor deixar um pouco as pernas mais fechadas, igual do Siban. Isso dá uma sensação mais de preenchimento. O glúteo do Siban bem maior, tá mais estriado. Não sei se isso conta muito, tá? Mas aumentar um pouco mais o glúteo aqui e um pouco mais de estriações. Agora as costas. As costas é um pouco complicado. Porque o Siban, ele é muito largo. O Ramon, ele nunca vai ser tão largo quanto o Siban, tá? Isso é uma coisa, a estrutura óssea do Siban, a genética dele contribui para ele que seja tão largo. O Ramon não precisa ser tão largo assim. O Ramon vai ter que vencer em outras coisas em relação ao Siban. Então, a gente vê no Ramon, por exemplo, o miolo das costas dele, que é a parte de baixo do trapézio. Embora ela não seja tão grande quanto a do Siban, a do Ramon é muito mais bonita. Porque a do Siban parece que é. Pô, parece que é fofo isso aqui. Se você apertar, parece que é feito de água. Olha o do Ramon como é fibra muscular. Isso aqui parece que é uma pedra. E ele tem tanta maturidade muscular nesse miolo das costas aqui, que a gente vê o tendão passando aqui no pescoço dele. Olha isso aqui. Né? É até meio bizarro de ver o tendão vindo. Parece até dois cabos saindo da cabeça dele vindo para as costas. A gente não vê nada aqui no Siban. A parte de baixo das costas do Ramon eu prefiro um pouco mais do que a do Siban, porque parece que ele tem um pouco mais de desenvolvimento. Aqui no Siban, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, tem um pouco de pele, dá até para você puxar. No Ramon a pele está bem mais colada, a parte baixa aqui do latíssimo do dorso também bem desenvolvido. Precisaria mais o latíssimo do dorso crescer para as laterais, ele precisa um pouco mais de volume aqui. Então nessa pose, se ele conseguir colocar um pouco mais de volume no posterior, né? Deixar um pouco mais marcado. No latíssimo do dorso, ele vence essa pose, tá? Ele vai vencer, até porque também nessa pose aqui, o Ramon ele tá meio torto, então dá até a sensação de que o braço dele é menor do que o do Siban, tá vendo? Ele precisa aprender a melhorar, ó, não tá alinhada essa pose aqui. Antebraço do cara gigantesco, né? Olha aqui a comparação que eu falei que o Siban não tem antebraço comparado com o Ramon, não tem mesmo, né? É muita diferença. Os ombros do Ramon extremamente marcados, muito melhor do que o Siban, tá? Porque o Siban, ele tem o ombro parece que é um pouco inflamado, né? Não sei o que tem ali. E o Ramon não, no Ramon nada que você vai olhar nele aqui vai parecer que tem algo inflamado ou que não é músculo. O Ramon é forjado, né? Diferente um pouco do Siban que tem algumas coisas que a gente fica desconfiado. Então muitas estriações nas costas. O físico do Ramon eu acho muito mais bonito, mas o Siban sabe fazer as poses, né? Ó, vocês vão ver a coxa que o Ramon não consegue contrair, os cortes não entram direito. Ó, agora ele conseguiu um pouquinho, mas olha a diferença, não tem como comparar, é muito mais cortes. A coxa do Ramon parece que é dividida em duas partes, que é o quadríceps e a parte interna aqui. A do Siban é dividida em três partes, que é o quadríceps, o sartório e o adutor. Tá vendo que são três partes muito bem desenvolvidas? A do Ramon aqui parece que só tem duas, que é o quadríceps e a parte de dentro. Então ele precisa melhorar essa parte de dentro da coxa. Eu não sei se ele não consegue contrair, mas ele precisa melhorar os cortes também, né? Eu não gosto dessa pose, o Ramon não fica bem, tá? Não sei se ele não sabe fazer, tá? Mas eu não gosto muito. Eu vou adiantar aqui, que vai ter de novo as comparações. Ó, duplo bíceps de frente, Ramon com as pernas extremamente abertas, Siban com a perna fechada, ó. Fica bem completo aqui, ó o buraco que tem entre aqui as pernas do Ramon. Tá, isso aqui esteticamente não fica bonito e diminui, né? Parece que a perna do Ramon é bem mais fina. Compara aqui a perna, do jeito que ele está fazendo a pose, com a do Siban. A do Siban parece que é 2 vezes maior, e não é. Então, o Ramon precisa melhorar a pose aqui da... A primeira coisa que precisa fazer, né, antes de ganhar mais massa muscular, é melhorar essas poses. Vai repetir, eu só queria mostrar mais uma coisa que o Ramon tem que evitar fazer, que é a pose do Arnold. Ó, perna extremamente aberta de novo. Aqui, ó, bem completo, bem fechado, né? Aqui, infelizmente. O Ramon precisa evitar fazer uma pose clássica aqui, que é o do Arnold, porque o Siban faz muito melhor. É a última pose aqui. Tá sem áudio, mas se vocês assistirem esse vídeo aqui, original, quando o Siban faz a pose do Arnold, a plateia até grita, né? Olha a diferença.
o Siban fica muito melhor nessa pose. Como o Ramon perde nessa pose, ele não tem que fazer. Ele tem que evitar fazer as poses clássicas em que o Siban vence ele. Então, olha, glúteo extremamente grande, as costas aqui do Siban fica muito bem cortada, como ele tem a cintura escapular muito larga, ó, ele fica gigantesco. Ele faz essa pose muito bem também. Olha o Ramon. O Ramon tem as costas muito mais empedradas que o Siban, mas nessa pose tá vendo que não aparece isso. A largura do Ramon não é tão grande assim. Então, as estriações aqui na perna fica muito melhor no Siban. Então, o Ramon tem que evitar fazer essa pose. Ele não pode fazer poses para se comparar que ele é pior do que o Siban. Ele tem que fazer outra pose clássica. Então, assim, é possível que o Ramon vença esse ano o Siban? Eu acho que sim. Se não fosse esses 2 quilos a mais, eu diria que não. É porque se o Ramon não tivesse uma margem para conseguir ganhar mais massa muscular, que ele precisa ganhar, não é só mais maturidade, ele precisa ganhar massa muscular mais em alguns lugares, eu diria que ele não conseguiria vencer. Mas com esses 2 quilos a mais, eu acho que é possível. Vai depender de tudo como foi a preparação esse ano. A gente viu algumas fotos do Ramon, né? Mas vai depender agora da reta final. Se ele melhorar a pose principalmente, conseguir um pouco mais de corte no quadríceps, um pouco mais de corte no posterior da coxa. Eu sei que eles focaram bastante no peitoral, focaram bastante também nas costas. Então, a estética do Ramon, o formato muscular, a simetria, a proporção que o Ramon tem, eu acho que é capaz até de vencer o Siban, mesmo no auge dele. Ainda mais que esse ano o Siban, ele tá, não sei se vocês viram lá, ele tá com bastante dor para treinar a perna e tal, tá fazendo tratamento com células tronco. Então, assim, eu não sei o quanto que o Siban se dedicou nessa preparação, o quanto que ele conseguiu treinar. E pelo jeito aí, eu acho que esse ano vai ser o último ano do Siban no Olímpia. Mas seria legal que o Ramon que ganhasse o Olímpia vencendo do Siban, e não porque o Siban deixou de competir, daí o próximo é o Ramon. Além disso, pelo que eu vejo nos outros competidores, assim que o Siban sair e o Ramon começar a vencer, eu não vejo nenhum outro competidor próximo do Ramon. O Urs, eu não consigo entender como a galera gosta do físico dele, né? Ele parece ser um cara bem gente boa, mas o físico não me agrada tanto assim, embora ele consiga chegar bem seco, né? Com bastante cortes, mas eu acho que ele não ameaça o Ramon. Tem aí o Brian Ansley, tem o Huff Diesel, que também aumentaram aí o limite de peso. Eu vi atualizações deles lá, mas ficou para trás. Eles não tem como mais competir com o Ramon. O Ramon tá no outro nível agora. Então, no mínimo, aí o Ramon fica em segundo lugar e a gente vai ver uma disputa bem legal no final desse ano. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like. Se vocês concordam comigo ou não, deixe nos comentários aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.